Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia para os telespectadores da TCM, meus amigos, minhas amigas, para os empresários, sócios e dirigentes da CDL de Mossoró, de todos os estados do Brasil e da Federação das CDLs do Rio Grande do Norte. Esse é o podcast número 85 do dia 25 de janeiro de 2023. Santo do dia. A Igreja Católica comemora hoje São Paulo, apóstolo, o apóstolo dos gentios, a sua conversão. O acontecimento é narrado nos Atos aos Apóstolos. São Ananias, que batizou o apóstolo em Damasco, também é reverenciado no dia de hoje. Judeu de Damasco, convertido ao cristianismo, o Senhor o exortou em sua visão a ter um Saulo, o perseguidor antigo dos cristãos, que havia ficado cego após uma aparição de Jesus. Ananias obedeceu, foi e impôs as mãos sobre ele. Assim Saulo recuperou a visão e pediu para ser batizado. As notícias de economia da semana. Lula sugere moeda comum entre os países do Mercosul e fala em criar condições para o BNDES financiar gasoduto da Argentina. Embora com menos de 30 dias no governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em mandatos anteriores procurou subsidiar através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, empreendimentos na África, em Cuba, na Venezuela, agora volta novamente e de uma maneira incipiente e inoportuna a querer financiar gasoduto na Argentina, país vizinho, mas que não tem condições de nós estarmos com 25 dias do seu mandato e olhar, não sei, imperiosamente para os graves problemas de economia no país. Voltando agora para o exterior, querendo formar uma liderança no Mercosul, mas um mecanismo que, criado já há décadas, não tem mostrado funcionalidade e aplicabilidade. Então, me parece que o presidente Lula está errado em começar a sua administração volvendo o seu olhar para problemas econômicos do exterior, procurando inclusive substituir uma moeda própria entre os países do Cone Sul. Em visita à Argentina, o presidente defendeu, na última segunda-feira, o implemento de uma moeda comum para operações de comércio exterior com o país vizinho e disse que a perspectiva de os ministros da Fazenda estão trabalhando para apresentar uma proposta às declarações. O presidente Alberto Fernandes, da Argentina, cuja rejeição está muito avançada nesse seu primeiro mandato, basta dizer que a inflação na Argentina no ano 2022 chegou a 98%. Pouco falou sobre o assunto. Após esse encontro bilateral em Buenos Aires, na primeira viagem internacional do presidente Lula, depois de tomar posse pela terceira vez como presidente do Brasil. O gesto reforça a proximidade entre os governos e a importância que o novo governo dá à política economicamente do país vizinho. Respondendo à jornalista, Lula sugeriu que se tentasse uma moeda comum diante dos países mercantil. E ainda falou duas inverdades. Disse que a Argentina ia muito bem, política e economicamente. Durma-se com um barulho desse. A Petrobras aumenta o preço da gasolina a partir de hoje para as distribuidoras. A Petrobras anunciou na última terça-feira que já aumentou a partir de hoje o preço da gasolina para as distribuidoras. Os demais combustíveis não tiveram os preços alterados. Trata-se de um aumento de R$ 3,08 o litro para R$ 3,31, um acréscimo nominal de 23 centavos por litro e que representa uma alta de 7,46%. O último reajuste dos preços da gasolina havia sido realizado em dezembro, com a redução de 6,1%. No patamar anterior, os preços da gasolina brasileira eram negociados abaixo dos preços do mercado internacional. Preços dos postos, vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis, das bombas, depende não só dos valores cobrados nas refinarias, mas também dos impostos e das margens de lucro das distribuidoras e revendedores nos postos de combustível. Os postos têm liberdade para estabelecer os preços cobrados e assim a queda do preço cobrado pela Petrobras pode demorar ou nem chegar às bombas. Segundo a Petrobras, a mistura obrigatória de 73% de gasolina com 27% de etanol anidro
para a composição da gasolina comercializada nos postos de gasolina faz com que a parcela que fica com a empresa seja em média R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba. E esse é um aumento que acompanha a evolução dos preços de referência no mercado internacional. O IPCA 15 de janeiro de 2023 é de 0,55%, mais que o esperado. O consenso do Refinitiv apontava uma inflação em torno de 0,50%. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, foi de 5,87%. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o chamado IPCA 15, a prévia da inflação oficial subiu, portanto, a 0,55%. O dado ficou acima da estimativa e foi dado pela Fundação Getúlio Vargas, terça-feira última. Assim, os preços estão subindo pouco acima da avaliação do próprio Banco Central e dos órgãos que acompanham o preço no Brasil. A arrecadação federal somou 2,210 bilhões de reais em 2022 e bate novo recorde sobre o aumento da inflação, da taxa de juros e crescimento da economia. Contribuíram para os resultados. Somente em dezembro, a arrecadação somou 210 bilhões de reais, segundo números da Receita Federal. A arrecadação do governo federal, com impostos, contribuições e demais receitas, atingiu 2,210 bilhões de reais em todo o ano de 2022. A informação é da Secretaria da Receita Federal. Em valores corrigidos pela inflação, totalizou 2,250 bilhões de reais, o que representa uma alta real de 8,18% na comparação com o ano de 2021. Os números da Receita Federal mostram que essa foi a maior arrecadação para um ano fechado, de janeiro a dezembro, desde o início da série histórica, em 1995, quase, portanto, 30 anos. Somente em dezembro do ano passado, segundo a Receita, 210 bilhões e 200 bilhões de reais foram arrecadados. E essa alta significou 8,40% em frente ao mesmo período do ano anterior. O plantio da safra verão 2022-2023 de milho atingiu 95,8% do Brasil, segundo a Conab. O plano da primeira safra 2022-2023 atingiu 95,8% da área do Brasil para a plantação, conforme relatório da Companhia Nacional de Abastecimento da Conab. Com os dados até 21 de janeiro, na semana anterior, o plantio tinha atingido 91,9%. No mesmo período do ano passado, essa semeadura tinha sido de 96,9%. A Conab informou ainda que a colheita da primeira safra 2022-2023 de milho atingiu 5,5% da área até o dia 21 de janeiro, contra 3,4% na semana passada e 7,7% no mesmo período do ano anterior. O plantio da safra 2022-2023 de soja atinge 99,5% no Brasil. O plantio da safra 2022-2023 de soja atingiu assim 99,5% da área produtiva do Brasil, o que é quase um fechamento de uma produção ampla, real e muito confortável para a economia do Brasil, tanto interna como internacionalmente. O endividamento bate recorde no país em 2022, segundo a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio. O Brasil tem 77,9% de famílias endividadas. O perfil é de mulheres jovens com menos de 35 anos e pessoas com ensino médio incompleto. O endividamento bateu recorde em 2022, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Bens e Serviços, a antiga Confederação Nacional do Comércio. No país, 77,9% das famílias estão endividadas, tratando-se do maior patamar desde o início da série histórica desse levantamento em 2011. O brasileiro compromete, em média, quase um terço de sua renda para quitar dívidas. Em comparação a 2021, o endividamento familiar aumentou 7 pontos percentuais. Na comparação com 2019, antes da pandemia, subiu 14,3% em relação a esse endividamento.
o endividamento segue em trajetória de queda, principalmente entre os mais pobres. A pandemia tornou a dívida em problema dentro do orçamento familiar. O consumidor foi obrigado a contrair dívida com o fechamento do varejo e depois com a explosão do consumo, reprimida com retomada após a pandemia. É um dado preocupante com relação à pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio ou de Bens e Serviços, como queira. No que se refere ao Congresso Nacional, tomarão posse no dia 1º de fevereiro próximo, 1/3 do Senado Federal, 27 novas cadeiras ocupadas por senadores eleitos em outubro de 2022 e 513 deputados federais, quando haverá a eleição para a presidência e os demais cargos de cada mesa congressual. São tidos como favoritos Rodrigo Pacheco para o Senado e Arthur Lira para a Câmara dos Deputados. Para o Senado é candidato e corre à margem, mas com condições de disputar a eleição, o nosso conterrâneo, o senador Rogério Marinho, que deixou recentemente o Ministério de Desenvolvimento Regional e foi candidato e eleito senador da República. A eleição é no dia 1º de fevereiro, portanto, na próxima semana. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem, dia 24, com a alta de 1,15%, absorvendo 113.280 pontos na maior pontuação do ano de 2023. O dólar americano cotado a R$ 5,14. Bom dia e até a próxima semana com um novo podcast.